Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sejam bem-vindos novamente, né, estudantes? Mas antes disso, gostaria de agradecer ao Manuel da Transmissão, à nossa amiga de Libras, ao professor Robson Anselmo Tavares, à professora Shirley, à Escola Luiz de Camões, tá certo? Então vamos iniciar nossa aula. Vamos lá, como há na tela, a diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais, tá certo? Vamos observar um pouco essas características desses fenômenos naturais e impactos ambientais. Vamos lá. Fenômenos naturais. Os fenômenos naturais são acontecimentos não artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção humana. Então acontecem sem a intervenção, sem o humano ele poder mexer, tá certo? Então os fenômenos naturais acontecem sem a intervenção humana. Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. Tá certo? Vamos lá. Os desastres naturais são classificados em tempestades. As tempestades de chuvas, neve, granizo, areia, raios podem ser altamente destrutivas, dependendo da quantidade precipitada de chuvas torrenciais e da força que apresentam. Podem levar a situações catastróficas, tal qual o deslizamento de terras, de gelo, da queda de árvores ou torrões de energias, dentre outros. Então, as tempestades são fenômenos que acontecem na natureza, tá certo? Que acontecem chuvas, neve, granizo, areia e outros fenômenos que acontecem durante as atividades das tempestades, tá certo? Como vocês podem observar nas fotografias, os carros cobertos de neves, tá certo? A caída de granizos, tá certo? E que podem acontecer isso em algumas regiões do planeta, tá certo? Vamos lá. Os desastres naturais são classificados em, continuando, terremotos, sismos ou maremotos, tsunamis, também chamados de abalos sísmicos, representam fenômenos de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, que ocorrem por meio de movimento das placas tectônicas, bem como as atividades vulcânicas e dos deslocamentos de gases no interior da Terra. Os maremotos ou tsunamis são os terremotos que acontecem dentro dos mares, provocando imensas deslocações de água, né? Então, existem os terremotos e os maremotos. Os terremotos acontecem na terra, né? E os maremotos no mar. Então, através das placas tectônicas, das falhas das placas tectônicas, é que acontecem esses fenômenos, esses desastres naturais, né? O terremoto, os abalos sísmicos, os tremores dos prédios, da terra, tá certo? Dos maremotos, do acontecimento dos tsunamis, tá certo? Aquelas ondas gigantescas, ok? Vamos lá. Já os furacões, ciclones e tufão, fenômenos intensificados pelas massas de ar, os quais, dependendo da força que atingem, podem arrastar cidades inteiras, né? Então, nós observamos em algumas reportagens, né, pesquisas na internet, que os furacões, ciclones e tufões, quando acontecem, infelizmente arrasam cidades, bairros inteiros, tá certo? No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados de furacões. Se o mesmo tipo de perturbação ocorre no noroeste do Oceano Pacífico, é conhecido como tufão. E um ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul ou no Oceano Índico. Vocês podem observar na tela as imagens de alguns furacões, tá certo? De ciclones e tufões que acometem e são chamados e classificados como desastres naturais e que ocorrem em algumas cidades e países no planeta, infelizmente arrasando cidades, né, derrubando casas, causando o desmatamento, N situações que acontecem com os furacões, tá certo? Vamos lá. Mais um desastre natural, que é a seca, que é intensificado nos últimos anos com o aquecimento global. A seca tornou-se um problema enfrentado por muitos grupos pelo mundo. Dessa forma, as alterações climáticas têm demonstrado que diversas foram as consequências das ações humanas durante séculos no planeta, gerando problemas como a seca e, consequentemente, a expansão do processo de desertificação. Não é? Então, vocês observam nas fotografias a seca, que é um problema natural, que é um desastre natural, tá certo? Pela
pela estiagem de chuvas, com os terrenos, os solos totalmente desgastados, tá certo? Por falta de chuvas, né? Então a gente pode observar isso em muitos lugares, tá certo? No nosso planeta. Em alguns lugares aqui no Nordeste, né? Por falta de chuvas, até pela ação humana, né? Por problema de desertificação, tá certo? Estudante, pesquisem sobre esses assuntos, tá certo? Que são assuntos interessantes para o nosso convívio social, né? Vamos lá. As erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas são perigosas na medida em que a lava expelida pelos vulcões é tão quente que pode destruir comunidades vegetais e animais dependendo do local que atuam. Os resíduos sólidos e cinzas liberados pelos vulcões são chamados de piroclastos e depositados dos piroclásticos, tá certo? Então, as lavas dos vulcões são ejetadas através das erupções vulcânicas, né? Então, acontecem quando os vulcões entram em erupção e são muito perigosos, possuem altas temperaturas, tá certo? Vamos lá. Já nas inundações ou enchentes são fenômenos da natureza intensificados pela ação humana e que vem aumentando de maneira significativa nas últimas décadas. Um exemplo é o excesso de lixo, os quais entopem os bueiros, impedindo a passagem da água. As enchentes e inundações causadas pelo aumento de quantidade de chuvas e impedimento da evacuação provocam desabamentos que podem levar à morte de milhares de pessoas, além de grande destruição. Então, já nas inundações acontecem que são fenômenos de desastres naturais. Então, a gente pode observar nas reportagens, através da incidência de grande quantidade de chuvas, que infelizmente, pela ação humana de não jogar o lixo nos seus devidos lugares, jogar o lixo no chão, entupindo banheiros, a causa pode acontecer o seguinte: o entupimento dos bueiros, no caso, e acometendo a incidência de aumento de alagamentos nas cidades, nas avenidas. Então, pode causar um desastre total, né, no trânsito, com o pedestre, tá certo? Indo trabalhar. Então, são situações horríveis que acontecem devido a essas inundações. Então, são caráteres de intensificados pela ação humana, tá certo? Vamos lá. Os impactos ambientais. O impacto ambiental, por definição, é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou por fenômenos naturais, né? Então, o impacto ambiental ou é causado pela ação humana ou por fenômenos da natureza, tá certo? Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. Esses impactos podem ser locais, como a poluição urbana do ar, tá certo? A emissão de gases na atmosfera, tá certo? Os óxidos de enxofre emitidos pelas indústrias, né? O monóxido de carbono emitido pelos canos de escape dos automóveis, tá certo? Que vai para a atmosfera, causando toda aquela poluição do ar, né? Tem pessoas que andam e sentem as narinas começam a ficar vermelhas, se incomodando devido a esse tipo de poluição, tá certo? Os impactos também podem ser regionais, como a chuva ácida. Já os impactos globais são o efeito estufa, o desmatamento, a degradação costeira e marinha, tá certo? Vamos lá. Os principais tipos de impactos ambientais causados pelo homem. A atividade industrial. A atividade industrial, por produzir resíduos altamente prejudiciais ao ar, às florestas, rios e aos seres que habitam esses ambientes, o que inclui animais, vegetais e ao próprio ser humano. Se vocês observarem na tela, existe uma reação química, certo? Do SO3 mais a água formando o ácido sulfúrico, tá certo? É uma reação que de dióxido de enxofre, tá certo? Reagindo com água, formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido que fica no ar pode causar um dos causadores da chuva ácida, tá certo? Vamos lá. A poluição causada por resíduos e componentes químicos pode prejudicar o meio ambiente em diversas esferas, destacando-se como responsável pela formação da chuva ácida, que danifica a água do solo, as plantas e os animais aquáticos que vivem na região, né? Então, se vocês observarem na fotografia,
as indústrias emitem muitos gases, tá certo? E causando uma poluição do ar muito severa, tá certo? E isso causa um transtorno muito grande para os seres humanos, para os animais, da incidência da chuva ácida e também para o rompimento da camada de ozônio, que é a camada de proteção que filtra os raios ultravioletas do Sol, tá certo? Na próxima tela, o descarte irregular de resíduos. O descarte errôneo de resíduos provenientes de atividades domiciliares, de agricultura ou de mineração destaca-se como um ponto importante do impacto ambiental causado pelo homem. Isso porque a maior parte desses detritos vai parar em rios, enquanto o restante se acumula em aterros sanitários ou lixões. Em todos os casos, o lixo contamina a água e o solo, afetando diretamente as plantações e todos os que o consomem. Então, existe um descarte. Se o descarte ele for errôneo, se for o descarte em qualquer lugar, tá certo? Vai acometer uma quantidade sanitária, infelizmente, de doenças, né? Vai acometer a incidência de ratos e outros animais que podem contribuir para a proliferação de doenças no lixo. Então, descartando o lixo em local certo, temos também a chamada coleta seletiva, né? A coleta seletiva, a seleção do lixo, tá certo? Vidro, plástico, resíduo orgânico, isso que são importantes para não haver esse tipo de descartes irregulares, tá certo? Vamos lá, na próxima tela, o lixo, né? Como eu acabei de falar. Então, o lixo, ele, ele por ser um material, né? Um material que pode também causar uma forma sanitária, uma patologia a algumas pessoas, né, de causar doenças, restos de vidro, caco de vidro, restos de alimentos contaminados, N situações, também pode trazer a reciclagem, né? Pode trazer benefício às pessoas. Nós observamos, né, a construção de vários materiais através de garrafa PET, através de plástico reutilizados, tá certo? O papel, o ofício, papel já pode ser reciclado com outros materiais, tá certo? Então a reciclagem é muito importante, por isso que seletiva e seleção, selecionar o lixo em lugares corretos para haver esse tipo de troca e benefício para a pessoa, né? Vamos lá. O lixo. O lixo é uma das maiores fontes de poluição da Terra e prejudica o meio ambiente e está pondo em risco a sobrevivência do planeta, tá certo? Vamos lá. Vamos observar algumas curiosidades. O tempo de decomposição. Os jornais, se vocês observarem os jornais, ele tem um tempo de 2 horas e 6 semanas para poderem entrar em decomposição, né? Por quê? Então, os jornais ele pode levar chuva, ele pode ficar exposto ao sol. Então, existe um tempo de decomposição de cada substância, de cada material. Já os jornais, como vocês podem ver na tela, possuem em torno de 2 e 6 semanas, né? Já os pneus é indeterminado. Você não pode determinar o tempo de decomposição dos pneus, tá certo? Já as embalagens de papel, de 1 a 4 meses, né? Então, também devido às chuvas, devido à exposição ao sol, então, também a embalagem de papel é de 1 a 4 meses o seu tempo de decomposição. É como eu falei, N materiais, vários materiais possuem tempo de decomposição diferentes, tá certo? Vamos lá. Já as pontas de cigarro, como vocês podem observar na tela, as pontas de cigarro são mais ou menos de 2 anos a decomposição deles, tá certo? Já os chicletes de 5 anos, né? Pode observar na fotografia. Como eu falei, estudante, pesquise sobre o tempo de decomposição dos materiais. Existem N materiais, existem metais, existe vidro, existe plástico, certo? Pesquise, que é importante a gente saber esse tempo de decomposição, beleza? Vamos lá. Já vocês podem observar na tela as latas de alumínio. Olha o tempo, de 100 a 500 anos de decomposição. É muito tempo. As pilhas, ao mesmo tempo, de 100 a 500 anos. E os sacos e copos plásticos de 200 a 450 anos. Né? Então, é um tempo de decomposição muito grande, tá certo? Devido a um material, certo, que é fabricado esses esses objetos, tá certo? Então vamos lá. Nós podemos observar que através do lixo
tudo bem que o lixo ele é um dos grandes pontos de, como eu falei, de preocupação da humanidade. Mas sabendo a gente reciclar, sabendo a gente fazer essa coleta seletiva, podemos também reutilizar, reduzir e reciclar. Podemos reutilizar diversos produtos antes de jogá-los fora, usando-os para a mesma função original ou criando novas formas de utilização. Então, nós vamos pegar, antes de jogá-los fora, nós vamos reutilizar, pegar esse produto e tentar fazer uma utilização de outra forma, tá certo? Podemos reduzir a poluição é diminuir a quantidade de lixo que você produz. Tente usar o máximo os produtos antes de jogá-los fora, tá certo? Utilize sempre antes de jogá-los fora. Nós podemos também reciclar. Reciclar é renovar os produtos já utilizados, mas com outra finalidade. Tá certo? Nós podemos pegar as garrafas PET, fazer outros objetos de garrafa PET, pegar o papel, fazer outros objetos. Tem tantas coisas que podemos fazer, né, com esses produtos antes de jogá-los fora. Né? Basta observar as feiras de artesanato, que as pessoas pegam esses materiais, transformam em outras substâncias, em outros materiais, além de contribuir para o seu trabalho, está contribuindo para o meio ambiente. Tá certo? Vamos lá. A compostagem. A compostagem é a decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal por bactérias e fungos. Este processo tem como resultado final um produto, o composto orgânico, que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características sem ocasionar riscos ao meio ambiente, que é chamado adubo orgânico, tá certo? Vamos lá. Os impactos ambientais causados pelas fontes de energia. As termoelétricas, por exemplo, possuem energia através da queima de caldeira de carvão. Este calor produzido aquece a água que circula numa rede de tubos, criando vapor. Esse vapor que movimenta as pás das turbinas ligadas a um gerador e essa energia elétrica ela é produzida, aqui a geração dessa energia elétrica através das termoelétricas. Compromete a fauna e a flora da região, além de aumentar a temperatura média local. Então, ela compromete a fauna e a flora e aumenta a temperatura no ambiente, tá certo? Além disso, as usinas termoelétricas queimam combustíveis como o diesel e o carvão. Esta queima é a fonte do carbono, essa é o gás carbônico e óxidos de nitrogênio, que aumentam o efeito estufa e geram as chuvas ácidas. Tá certo, estudante? Pesquisem mais, olhem, assistam os vídeos do EducaPE, procure seus professores, procure ter um conhecimento melhor em todos os assuntos para poder ser um estudante, de poder galgar N situações no dia a dia, tá certo? Poder ser um bom profissional, um bom vizinho, um bom amigo e um bom estudante, tá certo? Vamos lá. Os impactos ambientais, algumas consequências. As principais consequências dos impactos ambientais são alterações climáticas, a extinção de espécies e habitats, o aumento do nível do mar, o desaparecimento de rios e a poluição do ar e diminuição da qualidade de vida. Né? Então são essas as consequências que podem acontecer, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer um exercício para nós observarmos o nosso conhecimento. Vamos lá. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo, além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? Qual seria? O resíduo tóxico, o resíduo orgânico, o resíduo mineral ou o resíduo atômico? Letra B, né? Resíduo orgânico, tá certo? É o único tipo de resíduo que, quando decomposto por bactérias, produz gás combustível e tem condição de solo e resíduo orgânico, tá certo? Vamos lá, segunda questão. Vamos lá, estudante. Pesquisem, assistam os vídeos do EducaPE, entre no Conecta aí. Vamos lá. Marque a alternativa que não indica uma consequência do desmatamento. Vamos lá. Será que assoreamento dos rios, alteração dos regimes de chuvas, chuvas ácidas, erosões, agravamento dos processos de desertificação? É a letra C, né? As chuvas ácidas, tá certo? Vamos lá. Questão 3. A atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente.
e também ao ser humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar combustíveis, como gás ou óleo, independentemente do estado físico do resíduo produzido. A atividade industrial tem contribuído para produzir de forma intensa e preocupante quais ambientes? Seria a letra D, né? Vai, minha gente. A água, o solo e o ar atmosférico. Tá certo, minha gente? Vamos lá. Então, vejam só. É, assista os vídeos do KPE, entre no Conecta aí, tá certo? Divulgue os vídeos, conversem, sejam críticos, procurem os professores, procurem se manter informados sobre os assuntos, que é importante, é uma riqueza nosso conhecimento, tá certo? Então, até a próxima aula!